Olá, bom estar de volta com você. Tive alguns dias ausentes por causa de uma situação de saúde, né? Algumas pessoas que nos acompanham nas redes sociais, eu felizmente fui infectado, né, com Covid-19, fiquei alguns dias internado. Por causa disso tive que dar uma paradinha aqui nos nossos estudos. Mas agradeço aos queridos que intercederam por nós, que oraram, que estiveram conosco nesse momento. Agradeço a Deus por sua vida, por suas orações e vamos caminhando porque Ele está conosco, né? Indo à nossa frente, abrindo portas. Eu quero continuar falando aqui, nós falamos um pouquinho, temos falado um pouquinho de Êxodo, porque Êxodo tem uma importância muito grande na nossa vida, no processo de libertação da nossa história, né? Nós somos muito parecidos com esse povo, que tem uma promessa, mas se distanciou dessa verdade porque foi atrás de outras coisas. Deixou a prioridade. A prioridade é o reino de Deus, como Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma verdade que ela precisa ser real no nosso dia a dia, né? Então, quando Deus ele veio sobre o povo de Israel, tinha muita mistura dentro do coração das pessoas. E hoje, infelizmente, as pessoas estão dentro de um ambiente que se diz cristão, evangélico, o nome que se queira dar, mas aqui dentro tem muita coisa ainda que não é do Pai e que precisa ser limpo, que precisa ser restaurado. Quando Deus enviou as pragas que estão lá no capítulo, a partir, vamos ver aqui, a partir do capítulo 7 até o capítulo 11, né? Capítulo 12, 9, 10, 11. 11 anuncia a décima praga, que foi muito triste. Mas do capítulo 7 em diante, Deus começa a falar julgando os deuses. O que Deus quer fazer? Julgar os deuses do nosso coração. Aquilo que ocupa, eu falei um pouquinho sobre isso no último vídeo, aquilo que ocupa o lugar que é dele, de primazia, de governo. Não é? Muitas coisas a gente vai deixando ficar dentro da nossa vida. E cada uma daquelas pragas representava um Deus que se estabeleceu dentro do coração dos egípcios e de alguma forma também no coração dos hebreus. Por quê? Por causa da convivência, por causa da mistura. Muitas coisas que estão dentro de nós, pensamentos, ideias, sentimentos, valores, conceitos, são coisas que são impregnadas por causa do sistema que a gente vive, né? Palavras, ditados, coisas que não existem na Bíblia e que se tornaram verdades porque foram passados de pai para filho, de avô para, né, de geração em geração. E nós precisamos estar arraigados e estabelecidos na verdade da palavra, porque senão nós vamos nos distanciando e levantando outros deuses. E o interessante é que nós vamos chegar num ponto onde eu quero falar, e depois nós vamos voltar depois lá para Gênesis, em Abraão, que é o pai da fé. O cara que primeiro ouviu falar do Evangelho foi Abraão. Você pode se assustar um pouquinho, mas é uma verdade, né? Lá em Gálatas você vai ver isso, e nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Mas tudo iniciou nele, numa atitude de um homem que vivia no meio da idolatria e que se libertou daquilo por causa de uma palavra. Então, a palavra que Deus liberou para aquele povo foi uma palavra de libertação. Eu estou tirando vocês de um estado de escravidão para um estado de liberdade. Mas essa liberdade tem um preço. Você precisa renunciar. Você precisa deixar esses ídolos, deixar essas situações saírem de dentro de você. E que é o mais importante. Então, cada praga foi um julgamento. E eu quero falar algumas delas que são muito interessantes. É a questão das trevas. Sabe, muitas pessoas, o que é trevas? A ausência de luz. E muitas vezes você está num ambiente onde aparentemente está lá no capítulo 10 de Êxodo, a partir do versículo 21, que as trevas eram densas. Então você está num ambiente de solidão, de tristeza, de desânimo, de apatia, sem rumo, sem direção, sem propósito, porque as trevas tomaram conta. Provérbios 4, 23, ele diz que de tudo que deves guarda o teu coração, de onde procedem as fontes da vida.
E qual é a fonte da vida? A fonte da vida é Jesus. Então, se eu perco essa conexão com ele, as trevas vão tomar conta. E o Egito estava debaixo da autoridade de um homem que ele não se deixava dobrar, ele era completamente independente, ele acreditava em muitos deuses. E muitas vezes nós vamos levantando vários deuses dentro do nosso coração. Então se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Então, se eu levantar uma oferta, se eu fizer um jejum, se eu me consagrar mais, se eu for mais vezes no monte, Não, querido, olha só, essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso relacionamento diário com Deus. Não é você jejuar mais, ler mais a palavra, orar mais horas, que vai fazer a coisa mudar, não, o seu coração. Não adianta a quantidade, é a qualidade, o tempo que você para ouvir. Eu estava falando numa live hoje, quantas pessoas falam, não, eu falo com Deus 24 horas por dia. Você está falando demais e ouvindo pouco. Então vamos... A introspecção nesse momento é muito importante. Você voltar para dentro de si mesmo. Foi o que Deus estava querendo que o povo do Egito e o povo hebreu pudesse aprender. Tá? Porque Deus, quando ele trocou na 10ª praga do primogênito, ele estava dizendo, olha, todo primeiro é meu. Tudo deve ser santificado a mim. Deus estava ensinando um princípio de separação, de entrega. Então, são princípios que estão estabelecidos ali, que muitas vezes a gente não percebe a movimentação de Deus. Eu quero concluir nesse primeiro vídeo que nós vamos estar fazendo, falando sobre isso. Arranque os deuses do teu coração. O que é aquilo que tem tomado mais tempo? Essa pandemia ela veio parar a movimentação para que você possa entender quais são as tuas prioridades. Antes você dizia que não lia livros, não tinha tempo para ler Bíblia, tinha pouco tempo para adoração ou para servir ao Senhor, de fazer a obra, porque você não tinha tempo, era muito trabalho. Mas Deus parou a rotina, Deus mudou toda a estrutura. E por que muitas pessoas continuam nas mesmas situações, com os medos, com os pavores, com as situações que angustiam a alma? Porque Deus ainda não está no controle, Ele ainda não é o centro. Nós ainda não diminuímos para que Ele possa crescer. Então que o Espírito Santo possa falar com você através desse vídeo, que você possa multiplicar essa palavra para outros corações e para que Deus possa fazer essa limpeza como Ele fez no Egito, como Ele fez no coração também dos hebreus, alertando eles para o perigo dessas situações, de coisas que tomam o lugar de Deus em nosso coração. Deus, Ele é Pai. Ele é Pai. Deuses tem muitos, que nós mesmos construímos e na nossa religiosidade estabelecemos para nós mesmos. Pode ser um culto, pode ser qualquer outra coisa, querido. Mas Pai só tem um, que Ele quer relacionar, ter comunhão, intimidade. Isso desde o Éden. Ele estabeleceu esse tempo de interação, de comunhão e de relacionamento. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.